Vereador Bruno Pessutti, por gentileza. Primeiro projeto em pauta, autoria vereadora Maria Letícia. Projeto número 1533/2017, iniciativa Maria Letícia Fagundes. Dispõe sobre vagas em creches e escolas municipais e conveniadas para crianças filhas de vítimas de violência doméstica. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 94/28, em 5 de janeiro de 2017. Publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 94/98, 19 de abril de 2017. Substitutivo geral 3103/2017. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Leitura do substitutivo geral. Vereadora Maria Letícia Fagundes, infraassinada no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal a seguinte proposição. Substitutivo geral ao projeto de lei 533/2017, que dispõe sobre vagas em creches e escolas municipais e conveniadas para crianças filhas de vítimas de violência doméstica. Substitua-se o projeto de lei que dispõe sobre vagas em creches e escolas municipais e conveniadas para crianças filhas de vítimas de violência doméstica pelo seguinte: dispõe sobre a prioridade de vagas em creches e escolas municipais e conveniadas para crianças vítimas de violência e crianças filhas de vítimas de violência doméstica. Artigo 1º. As creches, escolas municipais e conveniadas deverão dar prioridade de vagas para as crianças vítimas e filhas de vítimas de violência doméstica de natureza física e ou sexual. Artigo 2º. A prioridade na matrícula das crianças vítimas ou filha de vítimas de violência doméstica descritas no artigo anterior será observada mediante a apresentação dos seguintes documentos. 1. Cópia do boletim de ocorrência ou de qualquer outro documento expedido pela Delegacia da Mulher. 2. Cópia de exame de corpo de delito. 3. Cópia de queixa-crime ou do pedido de medida protetiva. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor 90 dias da data de sua publicação oficial. Em discussão, vereadora autora Maria Letícia. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia a todos. Bom dia a vocês, servidores, que como eu está aqui hoje trabalhando, né, presidente? Muito grata pela presença e muito feliz que vocês estejam aqui para acompanhar a votação desse projeto, que é de interesse de todos nós. Pode passar o primeiro slide. Eu trouxe aqui, para vocês saberem, uma documentação que entreguei para todos os vereadores, mas, respeitando a todos, eu vou publicar todos os gráficos para que todos acompanhem a nossa explanação a respeito dessa violência contra crianças e adolescentes. Eu sou médica legista e conheço isso há mais de 20 anos. Houve um levantamento recente aqui, a Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, no ano passado, publicou que foram registrados 80.437 denúncias contra crianças e adolescentes que sofreram violência, todos eles no país. Eu trouxe informações a respeito de Curitiba, mas tenho também informações a respeito de todo o nosso estado. Vamos tratar, então, das nossas crianças curitibanas. A história, senhores e senhoras, tem mostrado que a violência contra crianças e adolescentes é de uma importância ímpar, visto que essas crianças são caladas. Não pensem, senhores, que as crianças pegam o telefone e ligam 156, 180, 191, seja lá o que for. Nós, como peritos, para chegarmos até essas crianças é uma grande dificuldade, porque elas dependem dos adultos. Dependem dos professores, portanto, dependem das escolas, para que percebam nelas o sofrimento e a dor que elas sentem pela violência que sentem em casa. Portanto, a violência contra a criança, se a gente atravessar a rua aqui agora, os senhores vão ver violência contra crianças e adolescentes. Crianças obrigadas ao trabalho, crianças abandonadas nas ruas, crianças abandonadas em instituições e crianças que sofrem violência doméstica. É sobre esta que eu trato hoje aqui. A violência doméstica pode ser lesão corporal, crianças que são aviltalmente surradas, ou violência sexual. Vamos tratar desses dois temas principalmente. A violência sexual, em especial, é um problema de saúde pública, de uma tão grande complexidade, porque envolve aspectos sociais, culturais, legais, que o manejo é muito dificultado. E aqui é que entra o legislador. Nós temos que dar ferramentas para as instituições manejarem de modo mais justo e igualitário
a violência contra crianças e adolescentes. Vamos lá, pode passar o primeiro. Por que eu falo que crianças sofrem de maneira exagerada o abuso? Olha só, isso aqui é da Secretaria de Política para Mulheres, recente, do ano passado, que mostra a relação de filhos e filhas com a violência. 19% dos filhos e filhas sofrem violência nos seus lares. 66% assiste à violência. E apenas 15% não sofre. Se nós somarmos quem assiste, porque assistir à violência é sofrer a violência também, 85% das crianças sofrem algum tipo de violência nos seus lares. Pode passar o próximo. Preste atenção, pode passar. Essa apresentação é absolutamente técnica, embora o assunto seja muito, em especial para mim, me toque muito pessoalmente como mulher e mãe, mas hoje o debate é técnico aqui. Esse gráfico mostra, olha só, em 2016 nós tivemos 11.182 exames de lesão corporal. Homens, mulheres, adultos, crianças, etc. Eu trouxe todos os exames do Instituto Médico Legal. Foram confirmados como positivos 85,33%. Então, desses 11.000, 9.000, sim, sofreram lesão corporal. Pode passar o próximo. Destes, 59,97% eram mulheres. Portanto, 60% dos 9.000 eram mulheres. Ora, essas mulheres foram levadas ao Instituto Médico Legal principalmente por violência doméstica. Porque os homens, que representam aqui 40%, têm um tipo de violência diversa da doméstica. Eles brigam nas ruas, eles sofrem acidente de trânsito, e esse 40% aqui não é de homens que sofrem violência doméstica, mas esse 59% é de mulheres que sofrem violência doméstica. Então, o número de mulheres que sofrem violência, comparativamente ao mundo masculino, é infinitamente maior. Segue, pode passar. Ó, em número, mulheres 5.720 e homens 3.818. Passa, segue lá. Vamos ver na nossa faixa etária, de 0 a 17 anos. De 0 a 4 anos, em 2016, eu tive 19,15%. Crianças até 4 anos, gente, representaram 20%. De 5 a 11 anos, representaram 34%. E de 12 a 17, 46%. Se a gente olhar à direita no gráfico ali, eu vejo mulheres representando, na faixa etária, de 0 a 17, 53,53%. A maioria é mulher, discretamente a maioria é mulher. Então, nas faixas etárias de lesão corporal, eu tenho quase que o grupo igualitário. Pode passar. Aqui, pode passar. Aqui, referência ao primeiro trimestre de 2017. Todos os exames, os 137 exames foram realizados no ML, apenas 8 no hospital. Quando eu falo exame hospitalar, é porque a criança ou adolescente não consegue ser levado ao instituto. Houve internamento. Muitas dessas violências são tão cruéis que os pacientes são submetidos à cirurgia. Pode passar o próximo. Vamos ver sobre o primeiro trimestre, então, o que representa no grupo etário de 0 a 4 anos. Eu tive aqui 16%, são 23 casos, de 5 a 11, 36,55%, e de 12 a 17 anos, 47% dos casos. Aqui, o grupo mais acometido ainda é o grupo mais, não posso dizer adulto, porque são crianças e adolescentes, mas são os com mais idade. E a relação homem-mulher se inverte aqui. Então, em 2017, nós tivemos 51% de homens, adolescentes e crianças, e 48% de mulheres. Segue. Preste atenção nesses números. Pode passar. Pode passar, por favor. Próximo, pode passar. Vamos tratar um pouquinho da violência sexual, porque eu falava até agora de lesão corporal. Crianças e adolescentes que são agredidos fisicamente. O crime sexual é um pouco mais perverso. Em 2010, eu fiz o primeiro levantamento no Instituto Médico Legal para descobrir qual era a porcentagem, qual era a idade mais atingida, etc. Se vocês olharem ali, em 2010, de 0 a 11 anos, 42% do nosso grupo, 42% do nosso grupo tinha de 0 a 11 anos, e 38% de 12 a 18. Se eu somar aqui, 80% das nossas vítimas de crimes sexuais eram crianças e adolescentes, em 2010. Segue. Vamos atualizar os dados. Pode passar. Vamos passar o próximo, por favor? Ó, 2015, nós tivemos 1.055 casos. Destes, somente eu consegui dizer que eram crimes sexuais 19%. Por quê? Porque, como perita, eu enfrento uma grande dificuldade na materialização da prova. Porque a criança é vítima do familiar.
A criança é vítima do pai biológico, do padrasto, do irmão, do primo, do vizinho ou de qualquer pessoa que tenha proximidade com ela. Essas crianças, quando são levadas para os peritos, elas já tomaram banho, trocaram de roupa, e elas vão como se nada tivesse acontecido com elas, porque muitas vezes o agressor sabe que ela será submetida ao exame, porque o agressor está dentro de casa. Então essa criança não sabe sequer relatar o que aconteceu com ela, porque ela tem 3, 4, 5, 6, 7 anos, e é levada ao perito numa condição que o perito não consegue materializar a prova. Muitas vezes, senhores e senhoras, eu tenho a clara sensação de que eu estou devolvendo a criança para os braços do agressor, porque eu não consigo essa materialização, pela dificuldade que a gente tem em encontrar o momento da violência, porque essas crianças são violadas nos seus direitos humanos, físicos, emocionais, todos os dias, durante meses e anos. Eu tenho muitas histórias para contar sobre isso. Pode passar. Uma parte do momento, senhor. Já lhe dou, vereadora. 2016, pode passar, vamos já ter os números. 2016 nós tivemos 2.205 casos. E em 2017 já são 276 até março. Destes, vejam lá, a minha resposta sim ao quesito é 22%. Então a dificuldade de materializar a prova ainda continua. 2015, 2016 e 2017. O perito enfrenta essa dificuldade e as crianças estão expostas porque elas voltam para os seus lares onde está o seu agressor. Pode passar o próximo. Vamos ver números, então. 2016, tabela de 0 a 69 anos do Instituto Médico Legal de Curitiba. Olhem lá embaixo, de 0 a 4 anos eu tive um caso. Imagine uma criança de 3 anos sendo estuprada. De 5 a 11 anos, eu tive 16, representou 5,42%. E de 12 a 17, eu tive 52% dos casos, o que perfaz de 0 a 17 anos, 58%. Por que vamos fazer uma reflexão aqui, que adultos somos, por que a faixa etária de 12 a 17 anos representa um número maior? Porque aqui eu consigo materializar a prova, porque a menina já está adulta, e porque a menina consegue relatar o fato, e porque a menina tem genital capaz da cópula. E aí o agressor comete o crime de modo que eu consigo materializar a prova. Porque numa criança de 4 anos, ele não vai fazer penetração. Porque se ele o fizer, ele mata essa criança. Próximo. 2017. Janeiro, fevereiro e março. Olha o número de casos. 51, todos mulheres. Pode passar. Vamos ver números agora, 2017. De 0 a 4 anos não houve nenhum caso. De 5 a 11, 6 casos, 11%. E de 12 a 17, 50,98%. De 12 a 17 anos ainda continua sendo o maior grupo. Perfaz aqui 62% dos nossos casos de violência sexual. Senhores, o quadro não vem mudando. Pode passar o próximo. Eu chamava a atenção... 2017, 94% das nossas vítimas são meninas, 5% são homens. Pode passar o próximo. Vamos fazer uma comparação entre crimes sexuais e lesões corporais. Crimes sexuais, 95% são meninas, 5 homens. Lesões corporais, está equilibrado, 53, 46. As meninas, muito especialmente, são as vítimas diletas, prediletas dos senhores estupradores. Pode passar. Pode passar o primeiro vídeo. Vamos assistir a opinião de alguns magistrados. Aqui, a promotora de justiça Tarsila dos Santos. Promotora de justiça de infrações penais contra crianças e adolescentes em Curitiba. Seus de som. Uma parte na sequência, vereadora. Já lhe dou. Preciso de som, pessoal, no meu vídeo. Essa iniciativa da vereadora doutora Maria Letícia, no sentido de garantir, de buscar, né, a garantia de vagas em creches para as crianças que estão envolvidas no ambiente familiar com violência, seja esta violência voltada à mãe, seja voltada à própria criança, é de suma importância para o próprio combate a essa violência, no sentido de que após 4 anos atuando nessa esfera, nós observamos nitidamente que muitas crianças
se veem inseridas num ambiente de violência reiterada por conta da falta de possibilidades da mãe de sair e consigo levar a seus filhos para longe do agressor, de forma a buscar protegê-los da violência. Então, esta falta de possibilidades dessas mães violentadas, oprimidas, junto com seus filhos na mesma condição de violência e opressão, saírem dessa sistemática, está muito voltada, sim, a essa impossibilidade da mãe de refazer sua vida por conta do seu compromisso com os cuidados indispensáveis aos filhos. O que certamente uma vaga na creche vai resolver de uma forma bastante considerável. Não todos os casos, mas certamente um grande número deles será solucionado por essa medida. Então, do ponto de vista do combate ao crime, do ponto de vista de proteção à criança e de garantia no contexto legal que diz que nós somos responsáveis pela proteção integral da criança, sendo obrigados por ordem constitucional a ofertar à criança toda forma de serviço público, aí incluído saúde, educação e a tratada agora vaga em creche. Então, eu acredito que, do ponto de vista legal, essa iniciativa é primorosa e vem num ótimo momento para combater essa realidade tão triste que Curitiba vem enfrentando, no sentido de um número bastante alarmante de violência contra crianças, adolescentes e mulheres. Segura um pouquinho, doutor Olímpio, por favor. Eu já concedo a parte para as minhas colegas vereadoras, vereadora Josete e Noêmia. Eu só quero dizer o seguinte, que o agressor sempre está no estágio psíquico, social, econômico e sexual mais avançado que as crianças. Sempre. E por isso, ele sempre é, na sua maioria das vezes, bem-sucedido. A violência, amigos, ela pode ter... Quer prorrogação de prazo? Posso? 15 minutos. Por favor, presidente. Mais 15 minutos. Mais 15, muito grato. A violência, ela pode ser física ou não. Ou seja, a violência que não é física é a violência psicológica, é o voyeur, é o pedófilo que se dá muito bem em violência contra as crianças. Porque elas não sabem o que acontece com elas. Elas só sabem que elas não gostam daquilo. A violência física pode ter várias formas. Eu posso tocar essa criança e esse adolescente sem haver penetração ou manipulação do genital. Porque quando as mãos tocam o corpo de uma criança ou um adolescente com objetivo sexual, isso se chama ato. Artigo 213 do Código Penal. Isso é estupro. E quando o crime do estupro é acompanhado de toque ao corpo desta vítima, ele pode fazer penetração vaginal ou não. Ele pode fazer a penetração com objetos, com mãos ou com órgão genital. Então, é tão diversificada a maneira de se violentar e agredir uma criança que nós escreveríamos, porque tem sido tantos livros escritos, milhares de histórias e maneiras como se viola uma criança. E imaginem, senhores, qual é a repercussão e qual é a sequela que isso terá sobre essa criança e sobre a sua família também. Uma parte, vereadora. Já lhe dou, vereador. É o mínimo que se pensa. Ela vai carregar com ela esta memória. E isso vai representar sobre o seu comportamento mudanças que podem variar desde problemas de depressão, ansiedade, aprendizado na escola, doenças, somatização, colocação no seu corpo desta dor que está no seu coração, no seu emocional. Então a gente não consegue mensurar as sequelas. Por conta disso, é necessário que as crianças passem o maior tempo possível nas escolas, porque lá estarão protegidas do seu agressor principal que está sob seu teto. Seja ele quem for, um amigo, um vizinho ou um familiar, infelizmente. Eu concedo a parte e vamos começar pela vereadora Noêmia, por favor. Muito obrigada, vereadora
Maria Letícia, quero parabenizá-la por essa iniciativa. Passou na Comissão de Legislação, foi feito, acho que, um substitutivo, que é adequada. Eu acho que essa lei não deveria existir, porque não deveria existir violência doméstica. Mas a lei é para transgressores. Eu acho que é importante, nesse caso, que através da lei estamos fazendo uma política pública que garante a vaga na creche para as crianças vítimas de violência e filhos de vítima, justamente porque a questão da mulher, e aí ela precisa se tornar provedora do lar. A gente sabe que muitas mulheres se submetem à violência porque não tem um ganho, não tem uma capacitação profissional, enfim. Mas isso também tem as crianças que elas protegem, mas nesse caso está viabilizando, se não me engano, acho que a Prefeitura já vem fazendo isso, está trazendo uma legalidade através da vossa lei, justamente para garantir a vaga dessas crianças. Parabéns, vereadora, e a gente continua na luta contra a violência. Vereadora Josete. Uma parte, vereadora Maria Letícia, na sequência, Felipe. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-la pela iniciativa. Vereadora, acho que é um projeto que garante, né, que essa seja uma política pública. Porque muitas vezes nós temos uma ação pontual de uma determinada gestão e que depois acaba não tendo continuidade, dependendo, né, do governo de plantão. Então, nesse sentido, acho que é muito importante a aprovação desse projeto. Teremos uma lei disciplinando isso e acredito que é um avanço. Também acho importante nós fazermos esse debate, porque ainda, né, a violência contra a mulher e contra as crianças, né, jovens, adolescentes e crianças, ela ainda é muito subliminar em muitos casos, né? Ainda corre no senso comum que os estupros acontecem na rua, né, num lugar perigoso. E hoje as estatísticas e as pesquisas já provam o contrário, que os estupros, os abusos, eles acontecem dentro de casa. Por um pai, por um padrasto, por um irmão, ou muitas vezes por alguém que é próximo da família. Então, nós não podemos mais nos calar diante disso, e temos que fazer essa denúncia. Vivemos ainda numa sociedade que é machista, né, onde ainda os homens, grande parte dos homens, se colocam como, entre aspas, né, proprietários daquela mulher. E isso leva ao aumento da violência, ao reforço da violência. Por isso que, mesmo que nós tenhamos avançado já no sentido de reconhecer o direito das mulheres, de construir a autonomia das mulheres, elas poderem fazer as suas escolhas, a violência ainda está presente. Então, meus parabéns pela iniciativa, estaremos votando favoravelmente e acredito que é uma lei muito importante para o município de Curitiba. Obrigada. Muito grata, vereadora. Vereador Ezequias. Obrigado pela parte, vereadora. Parabenizá-la pela lei. Acho importante, nós atendemos muitas crianças abusadas por seus pais, por seus familiares, por amigos, e a pessoa que faz isso não tem ideia do mal que causa a essas crianças, adolescentes, que levam, muitas delas, a traumas irreversíveis, né? Coisas que vão durar para a vida toda daquela menina, daquele menino, porque não é só a menina, né? O menino também muitas vezes é abusado pelo seu parente ou pelo amigo, por alguém, né? E essa pessoa causa um trauma terrível na vida da pessoa. Então, parabenizá-la. A única coisa que me preocupa é saber que número, dentro dos 11 mil que nós temos hoje dentro da cidade, que é de pessoas que precisam também da creche, se a senhora tem mais ou menos, pelo menos, a informação de que número mais ou menos, eu sei que essa numeração toda que a senhora aponta, mas que número seria dentro desses 11 mil que nós temos de necessidade de creche, se teríamos o entendimento do que mais ou menos nós precisaríamos para atendê-las. Boa parte, vereadora. Obrigada, vereador. O vereador Hélio, por favor. Vereadora, parabenizá-la pelo projeto. Eu fiz uma visita esses dias numa instituição como essa e
estranhei quando a diretora nos disse que havia alguma coisa, um protocolo da prefeitura que colocava pessoas crianças em estado de vulnerabilidade como prioridade lá. Mas isso não é levado como se deveria realmente, de fazer uma visita, né, na lei, de ir até a casa, um assistente social, verificar realmente o que acontece. Porque quando a criança já está, a mãe já está também e a família toda está contaminada. Então, eu a parabenizo porque eu entendi que isso não era realmente dada a devida importância que deveria ter, e eu acho que com a lei as pessoas vão levar isso bem mais a sério. Eu tenho certeza vai beneficiar um número imenso de crianças que são violentadas, como disse a Josete, não só nas ruas, mas hoje, infelizmente, nos próprios lares isso acontece em grande quantidade. Então, parabéns e parabéns pelo seu mandato. A senhora está surpreendendo. Parabéns. Muito grato, vereador. Vereador Felipe. Eu queria parabenizar a Maria Letícia e até fazer um questionamento, talvez, para deixar mais claro o funcionamento da lei após aprovada, talvez regulamentada pela prefeitura. Nós temos o conselheiro tutelar, que faz um trabalho, né, bem focado, não só nessa área, mas está presente. E, em conjunto com o conselheiro tutelar, tem a questão da justiça, né? Tem a área da justiça, do menor e do adolescente, que faz o encaminhamento, inclusive para algumas entidades. Eu mesmo conheço uma entidade que atende crianças que a justiça exige que se saia do lar, e essas crianças são atendidas nessa... Institucionalizadas. Isso. Né? Uhum. Eu queria, primeiramente, vamos apoiar, eu tenho certeza que a Vossa Excelência conhece do assunto, estudou sobre a matéria. Como que seria esse encaminhamento? Nós estamos falando das creches municipais e as conveniadas, né? Uhum. Como que seria o procedimento de encaminhamento? Uhum. Né? Teria que passar por essa análise, esse encaminhamento via Conselho da Criança e Adolescente, um encaminhamento também através do Conselho Tutelar. Se dentro do seu projeto já está prevendo isso, ou isso ficaria para uma regulamentação da prefeitura? A gente pode criar essa regulamentação complementar, mas o Conselho Tutelar é o que vai mais se beneficiar com essa situação. Nós estivemos outro dia com o Conselho Tutelar, eles diziam: eu não encontro escola, Maria Letícia. Eu não tenho nenhuma ferramenta que eu consiga abrir vagas para essas crianças. Então, o Conselho Tutelar é parceiro aqui no desejo de que essa lei passe e tramite dessa forma, porque é necessário mesmo, vereador Felipe. Agora, as outras questões, já existe uma certa regulamentação que trata desses encaminhamentos, mas a gente pode, sim, fazer outras complementações, com certeza. Muito grato pela sua complementação. Vereador Goura, por favor. Vereadora Maria Letícia, parabenizo vossa iniciativa. Eu vejo que há, por parte de Vossa Excelência, um constante enfrentamento a todas as formas de violência, o que eu saúdo e conclamo que todos nós tenhamos essa postura intransigente em relação à violência, especialmente essa violência contra as crianças e adolescentes que nos causa tanta vergonha, tanta revolta, e que eu espero que, além deste projeto em tramitação, em votação já, que a prefeitura possa escancarar estes números. A gente precisa ter, a sociedade precisa saber o que acontece. Isso não pode ser tabu, isso não pode ser deixado de lado, escondido embaixo do tapete. É um tema que sim precisa ser abordado e que a gente possa superar isso enquanto sociedade, porque são dados vergonhosos. Grata, vereador. Vereadora Fabiane. Parabenizo, claro, pela iniciativa. E assim, Maria Letícia, eu tenho me dedicado a estudar e pesquisar muito sobre a relação entre a violência contra mulheres e crianças e a violência contra animais. No sábado, inclusive, eu tive numa palestra na Universidade Federal, e o tema do mestrado dessa aluna da Federal foi justamente a violência contra os animais como indicativo,
com a violência doméstica. Então, assim, a gente tem estudado muito sobre o tema. Infelizmente, no Brasil, não existe muita... a gente não tem muitos artigos já escritos, mas temos algumas pesquisas importantes. Então, a minha fala é no sentido de que, quando, numa abordagem onde o policial, ou a guarda municipal, ou essa mulher seja vítima de violência e que eles façam essa abordagem, se tenha um olhar também para os animais dessa casa. Que muitas vezes, inclusive essa aluna concluiu, que muitas vezes as mulheres não saem da casa por causa dos animais, porque sabem que eles vão continuar sendo vítima dessa violência. Então, parabenizo. E vamos discutir também esse assunto aqui, porque em breve eu vou estar com um projeto de lei sobre esse assunto também. Muito grata, Fabiane. Vereadora Maria. Vereador. Obrigada, vereadora, pela parte. Eu quero parabenizá-la também por esse projeto. E a gente fica muito triste de ouvir essa tamanha, né, esse índice tão grande de crianças e adolescentes sendo molestados, sendo, né, nesse jeito. Mas acredito também que o Conselho Tutelar vai ajudar muito o Conselho Tutelar, porque eu tenho participado, tenho visto que eles realmente, na hora de encontrar um lugar para essas crianças, fica difícil. Então, eu quero parabenizá-la mais uma vez e pode contar comigo. Obrigada, hein? Muito grata, vereadora. Vereador Uzias. Quero parabenizar a nobre vereadora por a iniciativa. Eu estive recentemente na Casa da Mulher Brasileira, conversando com a coordenadora estadual, a Sandra, e ela falava dessa grande dificuldade, que é encontrar um lugar para atender essa criança vítima da violência dentro do lar. Então, é muito importante, conte com o nosso apoio e parabéns. Muito grata. Eu tenho 30 segundos depois de finalizado o meu tempo. Uma parte, vereadora. Quem pediu, por favor? Professor Gilberto. Por favor, vereador, pode se manifestar. Vereador, eu queria parabenizar pelo projeto e dizer o seguinte, que eu, com uma experiência de mais de 20 anos na escola pública e atendendo a juventude entre 11 anos acima, muitas vezes os pais, a gente percebe nos alunos, nas crianças, que eles estão sendo, alguma coisa de errado está ali. A orientação que nós fazemos aos pais para que possam procurar fazer denúncia, a maioria dos pais não vão atrás. Muitas vezes por encobertar alguma coisa que vai comprometer a própria família. Então é isso que muitas vezes acontece. Esses índices que você apresentou, se fosse todos feitos os registros que ocorrem mesmo, seriam maiores do que aqueles que você apresentou. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado. Para finalizar, nos meus 30 segundos aqui, eu quero agradecer a presença da doutora Liane, presidente da comissão que assiste a vítimas de violência da OAB. Quero agradecer à promotora de justiça, a doutora Tarsila Santos, que fez o vídeo. Agradecer ao procurador de justiça, doutor Olímpio, que também participou da elaboração das ideias e gravou um vídeo que não houve tempo de apresentar. Quero agradecer ao doutor Anderson Rodrigues Ferreira, também presidente da comissão da OAB, Criança e Adolescente, que também está dando força para o nosso projeto. E quero agradecer ao doutor Peixoto, do Instituto Médico Legal, representado aqui pela servidora pública, a Glória, que é a nossa parceira lá, que sempre está atualizando esses dados para o Instituto, para Curitiba, para o Estado. E agradecer, sem dúvida, ao meu time no gabinete, que é maravilhoso. Muito obrigada. Continue a discussão, projeto. Primeiro turno. Encerrada a discussão, em votação. Substitutivo geral. Vereadores favoráveis, tecla mais, menos contrários, X abstenções.
Encerrada a votação. Vereadores votaram sim, portanto, aprovado o substitutivo geral, fica prejudicado o projeto original. Próximo projeto em pauta, número 2. Projeto número 2 da pauta, o projeto de decreto legislativo, prêmio profissional do ano número 110/2017. Iniciativa Comissão de Educação, Cultura e Turismo. Concede o prêmio profissional do ano às seguintes personalidades: Auro Siqueira Ottoni, outros. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 94/92, em 7 de abril de 2017. Publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 95/05, de 2 de maio de 2017. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples em primeiro turno. Em discussão, tendo em vista o tempo que nós havíamos combinado com os servidores, eu pediria aos líderes se nós poderíamos aprovar o projeto e amanhã, em segunda discussão, se alguém desejar discutir, pode ser? Em discussão, em votação. Vereadores, registrem seus votos. Não, vamos suspender. Agora. Uhum. Encerrada a votação. Trinta e quatro vereadores votaram favoráveis, portanto, aprovado o projeto.